É mais uma bomba que explodiu neste domingo. O governo Lula acaba de enviar um aviso oficial ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, alertando que, caso ele viaje para os Estados Unidos, pode ser preso por ordem de Donald Trump. Isso mesmo, você leu corretamente. A notícia, que parecia inimaginável, está abalando as estruturas da política brasileira e deixando o país em choque. Quem poderia prever que, em pleno 2025, uma figura tão poderosa como o ministro Moraes correria o risco de ser detido em território americano? Mas a situação é real e séria. O governo Lula e o STF agora discutem abertamente o risco iminente de uma prisão de Moraes nos Estados Unidos. E isso pode ter repercussões gigantescas no cenário político brasileiro. O que está por trás desse aviso alarmante? Quais seriam as implicações de uma prisão de Moraes para o governo e para o próprio STF? A tensão nunca foi tão alta. Esse é o tipo de reviravolta que ninguém poderia prever, e as consequências podem ser catastróficas. Fique ligado, porque o jogo político no Brasil acaba de mudar de nível, e o que acontecer nos próximos dias pode definir o futuro da política nacional. Se você quer entender cada detalhe dessa notícia bombástica, fica aqui comigo até o final. E se você acredita que Alexandre de Moraes tem que pagar por todas as ilegalidades cometidas, já deixa seu like e compartilha esse vídeo. O jogo político agora mudou e o governo Lula está em alerta total. De acordo com a Veja, auxiliares de Lula alertam que Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, isso é inacreditável. A possibilidade de uma prisão de Moraes por ordem de Donald Trump se torna cada vez mais real. E não tem como ignorar a gravidade dessa situação. O que está em jogo vai além de uma simples viagem internacional. A pressão sobre Moraes está crescendo e o impacto disso para o governo Lula é imprevisível. Se ele realmente correr o risco de ser preso nos Estados Unidos, as repercussões serão devastadoras para a política brasileira e para a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. É hora de prestarmos atenção nos detalhes, porque esse pode ser o começo de um escândalo político sem precedentes. Vamos acompanhar cada movimento. A matéria revela que interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos devidamente informados ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, em caso de viagem aos Estados Unidos. Mas espera aí, que riscos são esses? De onde vem essa informação? Eu digo para vocês, essa notícia só pode ter vindo do corpo diplomático dos Estados Unidos no Brasil. E se isso for verdade, estamos falando de algo muito maior do que uma simples viagem. O governo Lula e o STF agora estão sendo pressionados por uma ameaça externa, vinda diretamente dos EUA. Se Moraes correr o risco de ser preso lá, as consequências podem ser explosivas para a política brasileira. O que será que os Estados Unidos sabem sobre ele? E como isso pode afetar a relação entre os dois países? O cerco está se fechando. Os diplomatas americanos estão diretamente conectados à inteligência de seu país, e se essa informação chegou aos ouvidos do governo Lula e do STF, é porque a situação é muito mais grave do que imaginávamos. Não restam dúvidas de que os Estados Unidos estão observando de perto as ações autoritárias de Alexandre de Moraes, especialmente após a exposição pública feita por Elon Musk e Donald Trump sobre os abusos de poder no Brasil. Agora, os MNEUA parecem estar prontos para agir, e essa pressão internacional pode ser o estopim para uma reviravolta política sem precedentes. O que será que os americanos sabem sobre Moraes que o governo Lula tenta esconder? O jogo acabou de mudar, e com ele, as consequências podem ser devastadoras para todos os envolvidos. O futuro do Supremo Tribunal Federal e a relação Brasil-EUA estão em jogo. Agora, olha o que a Veja escreve sobre isso. Parece conversa de maluco, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do STF poderia ser alvo de alguma decisão, aloprada, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre as decisões de Moraes no Supremo. Gente, isso não é só especulação, é uma ameaça real. Estamos falando de figuras poderosas como Trump e Musk, que estão diretamente conectados a movimentos globais que questionam o autoritarismo de Moraes. O governo Lula e o STF
agora tem um risco internacional a enfrentar, e o impacto disso pode ser colossal para o futuro político do Brasil. As próximas semanas prometem grandes reviravoltas. Gente, que vergonha de jornalismo. Querem vender essa ideia absurda de que Trump e Musk estão sendo manipulados por narrativas bolsonaristas? Fala sério. Esses caras não são ingênuos, eles sabem muito bem o que Moraes tem feito. Elon Musk foi diretamente atingido pelas decisões arbitrárias de Moraes, que tentou censurar suas plataformas. E Trump? Não é de hoje que critica o autoritarismo do STF. Essa tentativa de descreditar os dois é uma jogada desonesta. A verdade está na cara de todo mundo e não vão conseguir esconder por muito mais tempo. Vocês lembram que Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk 2 vezes em inquéritos sigilosos no Supremo? Primeiro, ele o colocou no inquérito das milícias digitais, sem provas. Depois abriu um novo inquérito contra Musk, acusando-o de ameaça, simplesmente porque Musk teve a coragem de afirmar que Moraes poderia acabar na cadeia. Isso é um abuso de poder sem precedentes. Moraes está claramente tentando intimidar qualquer um que ouse desafiar seu autoritarismo. Não podemos deixar isso passar em branco. E tem mais. Alexandre de Moraes inventou um grupo econômico entre Starlink e X, Twitter, para justificar o bloqueio absurdo de 30 milhões de reais da Starlink, uma empresa completamente independente da plataforma de redes sociais. Isso é um ataque direto à liberdade de expressão e à autonomia de Musk. Moraes está usando sua posição para controlar a comunicação global e calar quem se opõe ao seu autoritarismo. Tudo isso para tentar enfraquecer Musk e impedir que ele continue a expor a verdade. Esse abuso de poder não pode continuar. O que Moraes fez com Musk é uma afronta não apenas à liberdade de expressão, mas também aos direitos humanos e à democracia. E não para por aí. Centenas de brasileiros foram censurados por ordem do STF, sem qualquer devido processo legal. Esse abuso de poder é uma violação flagrante dos tratados internacionais. E os Estados Unidos não estão dispostos a tolerar isso por muito mais tempo. A pressão sobre Moraes está crescendo, e ele pode estar prestes a pagar um preço muito alto por seus atos autoritários. E agora, o melhor está por vir. Segundo a Veja, um auxiliar de Lula revelou: qualquer juiz federal pode mandar prender ele se ele pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre. A vingança de Trump e Musk pode se tornar realidade, e Moraes está em perigo. A situação está cada vez mais tensa. Ora, ministro Moraes, que tal testar essa teoria? Pegue um avião, vá para os Estados Unidos e faça aquele passeio na Disney ou participe de um evento chique em Nova York. Afinal, se você não tem nada a esconder, não há motivo para se preocupar, certo? A gente só está curioso para ver o que vai acontecer. Vamos ver se as consequências vão aparecer ou se tudo isso não passa de mais uma ameaça vazia. E não é só isso. O próprio Elon Musk já disse no X: Alexandre, essa imagem de você na prisão será real. Marque as minhas palavras. E acredite, Musk não costuma errar suas previsões. Ele sabe exatamente o que está em jogo, e as palavras dele podem ser um alerta para o que está por vir. Agora, a grande questão: o que acontece se isso se concretizar? A imprensa tenta nos fazer acreditar que uma possível prisão de Moraes seria uma vitória do bolsonarismo. Mas a verdade é muito mais profunda. Seria, na realidade, uma vitória do Estado Democrático de Direito, um marco para a liberdade de expressão, para a justiça, para os direitos humanos e, acima de tudo, para o Brasil. O que está em jogo é muito maior do que a política de um lado ou de outro. É a democracia que está em risco. Agora, a grande pergunta: Moraes vai ter coragem de realmente pisar nos Estados Unidos ou vai passar os próximos anos fugindo de viagens internacionais? Ele sabe que, se fizer isso, o risco de prisão é real. O jogo virou e agora ele não pode mais ignorar as consequências. Independente do que aconteça, a luta pela liberdade no Brasil não pode parar. As eleições de 2026 serão o ponto de virada. Precisamos nos preparar, nos unir e conquistar o futuro que o Brasil merece. A mudança começa com conhecimento e ação. Não podemos vacilar.
Se você acredita que Alexandre de Moraes deve ser responsabilizado por seus abusos, não perca tempo. Curta, compartilhe e comente. Sem anistia para Moraes. Vamos juntos espalhar essa mensagem e garantir que a justiça seja feita. A verdade precisa ser ouvida e ninguém pode ficar em silêncio diante de tamanha injustiça. Vamos seguir firmes, unidos, pela liberdade e pelo Brasil que merecemos.